Boa noite, você vai ver no Brasil TV de hoje. A Polícia Federal faz uma operação contra a venda ilegal de ouro em Roraima. Carlos Barroco. Os investigados são suspeitos de movimentar mais de 80 milhões de reais com empresas de fachada, Marcele. A suspeita é de que eles trabalhariam com a compra e venda de ouro ilegal. A Polícia Gaúcha prende 14 integrantes de uma quadrilha de roubo de cargos. Maria Eduarda Eli. Os criminosos roubavam carros de luxo aqui no Rio Grande do Sul para depois vender em Santa Catarina, Marcele. Boa parte deles já foi recuperada pela polícia. Um engavetamento deixa 2 mortos em Mato Grosso do Sul. Embrio Francescon. O condutor de um dos veículos de carga e o motorista de um dos carros morreram no local, Marcele. Com a batida, os veículos pegaram fogo e a rodovia precisou ser interditada. O Consulado do Brasil em Londres presta apoio a uma cearense que foi presa na Inglaterra, João Vitor Rocha. Depois de meses sem receber qualquer notícia, a família da jovem cearense de 22 anos, que estava desaparecida em Londres, enfim recebeu um telefonema. Ela disse que está bem, mas que foi presa por conta de drogas. O governo federal autoriza o uso da Força Nacional no combate aos incêndios florestais no sul do Amazonas. Alexandre Rissayasso. A Força Nacional e os bombeiros vão concentrar as ações na região conhecida como Arco do Fogo, no sul do estado, Marcele. Nessa época, as queimadas aumentam por causa do período de seca. A chuva forte causa alagamentos na região metropolitana de Maceió. Andréia Rezende. Em algumas ruas de Atalaia, a água atingiu cerca de 1 metro de altura, Marcele. Famílias desalojadas foram para casas de parentes ou escolas. O Ministério da Saúde anuncia a liberação de recursos para a multivacinação em estados e municípios. Lilian Ribeiro. A ideia é que aconteça uma checagem geral das cadernetas de vacinação dos menores de 15 anos e que elas sejam colocadas em dia. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com outras informações. Hoje é sexta-feira, dia 7 de julho, e o Brasil TV já está no ar. A Polícia Gaúcha prendeu 14 pessoas em uma operação contra uma quadrilha de roubo de carros. Criminosos roubavam veículos de luxo no Rio Grande do Sul para depois vendê-los em Santa Catarina. A Maria Eduarda Eli tem os detalhes. 12 mandados de prisão foram cumpridos pela polícia, além de 2 pessoas que foram presas em flagrante por receptação de um veículo. A operação começou ainda durante a madrugada. A polícia cumpriu 18 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços da região metropolitana de Porto Alegre e também em Santa Catarina. O alvo da operação é um grupo criminoso que roubava carros de luxo em bairros nobres. As investigações começaram em março, quando um carro que havia sido roubado foi recuperado pela polícia e os ocupantes presos. Os carros roubados aqui no Rio Grande do Sul tinham as placas clonadas e eram revendidos em Santa Catarina. Os criminosos agiam rapidamente e sempre da mesma forma. Desde o ano passado, a quadrilha roubou carros que, somados, valem mais de 10 milhões de reais. Volto contigo, Marcele. No litoral de Santa Catarina, a Polícia Federal prendeu 2 brasileiros e um paraguaio. Eles são suspeitos de envolvimento com uma quadrilha de tráfico internacional de drogas que atua em Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. Mais informações com a Morgana Fernandes. Toda a ação da Polícia Federal aconteceu hoje pela manhã na Avenida Atlântica, aqui em Balneário Camboriú. Os 3 homens foram presos em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo. 2 deles, brasileiros, estavam aqui perto em um carro com placas do Paraguai quando foram detidos. Os 3 presos hoje são suspeitos de envolvimento com uma facção criminosa que atua no tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul, região da fronteira com o Paraguai. Um desses homens, que é paraguaio, também é suspeito de envolvimento em um homicídio em 2016. Os policiais federais cumpriram 2 mandados de busca e apreensão em endereços que o trio estava hospedado. Em um apartamento de luxo aqui na Avenida Atlântica, além de armas, foram apreendidos telefones celulares, relógios, bolos de dinheiro em notas de R$50, bebidas e uma máscara. A Polícia Federal não divulgou a identidade dos 3. De Balneário Camboriú, Morgana Fernandes. A polícia do Maranhão investiga por que 3 ônibus pegaram fogo hoje de madrugada em São Luís. Ninguém ficou ferido. O Murilo Lucena tem os detalhes.
Imagens mostraram o momento em que os veículos pegavam fogo. O incêndio aconteceu no pátio da garagem de uma empresa de ônibus que funciona na região da Forquilha, aqui em São Luís, onde os veículos ficavam guardados. 3 ônibus ficaram em chamas, 2 deles completamente destruídos e um terceiro que teve parte do teto danificado. As chamas se espalharam rapidamente. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada ainda de madrugada para conter a situação. Ainda não se sabe as causas do que teria provocado o acidente. Laudos serão emitidos a partir da análise dos veículos incendiados. Uma suspeita inicial do Corpo de Bombeiros é que, por se tratar de carros mais antigos, o fogo poderia ter surgido a partir de uma pane elétrica. Aqui de São Luís, Murilo Lucena para o Brasil TV. Também no Maranhão, uma pessoa morreu e outras 3 da mesma família ficaram feridas num acidente entre um carro e um caminhão na BR-230 em Balsas. A Sara Ribeiro tem mais informações. O acidente foi causado por uma colisão frontal entre um caminhão dos Correios e um carro de passeio. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão teria cochilado ao volante e acabou invadindo a contramão. No carro havia 4 pessoas, uma família que saía de Balsas para a cidade de Araguaína, no Tocantins. O motorista do veículo menor ficou preso nas ferragens e acabou morrendo no local. Já a esposa dele e os 2 filhos foram encaminhados para o hospital. A filha do casal, uma menina de 3 anos, sofreu uma pancada forte na cabeça e precisou ser entubada. Já o outro filho do casal, um menino de 5 anos, teve uma fratura exposta na perna. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão teve ferimentos leves, mas também foi encaminhado para o hospital. Sara Ribeiro, de Balsas, para o Brasil TV. Que a família se recupere logo. Um engavetamento, gente, deixou 2 pessoas mortas na BR-262 em Mato Grosso do Sul. O acidente envolveu 5 veículos. Vamos saber os detalhes com o Andrew Franciscon. Oi, Marcele. O acidente foi na BR-262 e 2 pessoas acabaram morrendo nesse engavetamento envolvendo 5 veículos no trecho que fica entre Água Clara e Ribas do Rio Pardo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta bateu na traseira de um caminhão que estava parado na rodovia devido a uma operação de pare-siga. Um terceiro caminhão e outros 2 carros foram atingidos em seguida. Um dos caminhões estava carregado com eucalipto. Com a batida, os veículos acabaram pegando fogo. Depois do acidente, a rodovia chegou a ficar interditada. 5 pessoas ficaram feridas e uma delas, a passageira de um dos carros, foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande. O hospital não informou o estado de saúde dela. As mortes nas rodovias federais aqui em Mato Grosso do Sul aumentaram 120% só nos últimos 30 dias, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal. Entre o dia 1º de junho e 1º de julho, 22 pessoas morreram nessas rodovias. No mesmo período do ano passado, foram 10. Volto com você, Marcele. Ainda em Mato Grosso do Sul, a polícia apreendeu mais de 200 quilos de cocaína que seriam levados para o exterior. Um homem foi preso. Ana Paula Amaral. No total, a droga pesou 230 quilos de cloridrato de cocaína, que é a droga em seu estado mais puro. Segundo o delegado responsável pelo caso, a suspeita é que a cocaína seria destinada à exportação. Em um dos quartos desses imóveis havia entorpecente também, todos em caixas, entendeu? E a gente fez ali a prisão, a apreensão do entorpecente. É uma droga com alto grau de pureza, até pela reação dela, né, ao reagente que identifica a droga. Ela seria encaminhada daqui para algum porto do país, onde ela seguiria destino aí para fora, aí para a Europa, África ou até Estados Unidos. Essa não foi a primeira vez que esse tipo de droga foi apreendida na cidade, mas foi a maior neste ano, feita pela Polícia Civil. O homem de 33 anos continua preso e a droga será incinerada. Volto com você, Marcele. O Consulado do Brasil em Londres está prestando apoio a uma cearense que foi presa na Inglaterra. O João Vitor Rocha explica essa história pra gente. Essa cearense de 22 anos viajou daqui de Fortaleza para São Paulo em abril e logo na sequência foi para Londres por conta de uma oportunidade de emprego. A família da mulher relata que enquanto ela esteve em São Paulo, mantinha contato quase que diariamente. Porém, depois que ela viajou para a capital da Inglaterra, essas conversas acabaram.
Preocupados, os familiares entraram em contato com Itamaraty e com o Ministério das Relações Exteriores. Meses depois, a mulher ligou novamente para os seus familiares, relatou que estava bem, mas que foi presa por conta de drogas. Ela pediu perdão aos familiares e disse que não gostaria que sua filha, que ainda está morando aqui no Brasil, se esquecesse dela. O Ministério das Relações Exteriores, em nota, disse que tem conhecimento da situação desta mulher, mas não deu maiores detalhes sobre como ela está lá na Inglaterra. Eu volto com você para os estúdios, Marcele. Um policial militar foi condenado a 16 anos de prisão pelo atropelamento e morte de um casal no Tocantins. A Cíntia Ribeiro Portilho acompanhou o julgamento. Olá, Marcele. O policial militar Sainon Oliveira Silva foi condenado a 16 anos e 6 meses de prisão pelo acidente que causou a morte do casal Brenda Miranda Lima, de 23 anos, e Lucas Alberto Rocha, de 25 anos. Esse acidente ele aconteceu em 2 de janeiro de 2017. O casal estava em um perímetro urbano da BR-153 na madrugada, quando foi atingido por trás pelo carro que o policial dirigia. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o policial estava a mais de 110 quilômetros por hora. O casal, que estava em uma moto, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Segundo testemunhas, o policial chegou a atirar para cima na tentativa de espantar as pessoas do local. O julgamento aconteceu, mas ainda cabe recurso e o policial militar pode ficar em liberdade até o fechamento do processo. Eu volto com você, Marcele. Um temporal causou alagamentos hoje em Atalaia, na região metropolitana de Maceió. Famílias ficaram desalojadas. Mais detalhes com a Andréia Rezende. Oi, Marcele. A Prefeitura de Atalaia, região metropolitana de Maceió, deve decretar estado de emergência depois que as fortes chuvas provocaram alagamentos em várias ruas da cidade. Famílias ficaram desalojadas e foram acolhidas na casa de parentes ou em escolas. O município não informou quantas famílias, quantas pessoas estão nesta situação. O cenário é de destruição. Pelo menos 4 casas desabaram nas margens da L210. Casas foram invadidas pela água que atingiu quase 1 metro de altura. As chuvas também causaram o deslizamento de uma barreira na BR-316 de Atalaia. Parte da rodovia ficou cheia de lama. O município enviou máquinas para fazer a limpeza. A chuva também provocou estragos na BR-104. Nos municípios de Branquinho e Murici, barreiras deslizaram e árvores caíram. Equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para fazer a retirada dos galhos. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a previsão é de mais chuva e com mais intensidade amanhã e domingo, Marcele. A chuva forte também atingiu a região metropolitana de João Pessoa. Em Santa Rita, parte de uma barreira desabou e a Defesa Civil precisou interditar casas. Todas as informações agora com a Zúlia Davi. As fortes chuvas que caíram na região metropolitana de João Pessoa causaram estragos. Aqui no município de Santa Rita, o Corpo de Bombeiros foi chamado hoje pela manhã para atender um deslizamento de uma barreira. 3 casas que ficam no entorno da barreira precisaram ser interditadas pela Defesa Civil e as famílias foram relocadas para um ginásio aqui do município. Ninguém ficou ferido. Além de Santa Rita, outros municípios também foram atingidos com as fortes chuvas. Em João Pessoa, foram 90,8 milímetros de chuva em menos de 24 horas e várias ruas também ficaram alagadas. De acordo com o Instituto de Meteorologia, 12 cidades do litoral paraibano estão em alerta vermelho para o acúmulo de água. Volto com você, Marcele. Em Salvador, o vento forte deixou o mar agitado. A água invadiu o calçadão e causou estragos na orla. O Mauro Anchieta atualiza a situação. Em Salvador, os ventos têm deixado o mar agitado. Desde o início da semana, a travessia marítima que liga a capital a Mar Grande, na ilha de Itaparica, está suspensa. 7.000 pessoas por dia dependem desse transporte. Do outro lado da Baía de Todos os Santos, uma cabana de praia foi parcialmente derrubada pela força da maré. No bairro da Ribeira, em Salvador, a ressaca atingiu um poste e provocou um curto-circuito. Parte da orla ficou 2 horas sem energia. Mas esse não foi o único transtorno causado pela ressaca na Ribeira.
A força da água rompeu a parede do calçadão e abriu uma cratera neste trecho. A área está isolada. O prejuízo impressiona porque o bairro fica na Cidade Baixa, já dentro da Baía de Todos os Santos, e nessa região o mar costuma ser mais tranquilo. As obras de recuperação ainda não começaram. Mauro Anchieta para o Brasil TV. A seguir, o governo federal autoriza o uso da Força Nacional no combate aos incêndios florestais no sul do Amazonas. Alexandre Rissayasso. A Força Nacional e os bombeiros vão concentrar as ações na região conhecida como Arco do Fogo, no sul do estado, Marcele. Nessa época, as queimadas aumentam por causa do período de seca. O Ministério da Saúde anuncia a liberação de recursos para multivacinação em estados e municípios. Lilian Ribeiro. A ideia é que aconteça uma checagem geral das cadernetas de vacinação dos menores de 15 anos e que elas sejam colocadas em dia. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com outras informações. O Brasil TV está de volta com os números do setor automotivo e a gente vai ver juntos aqui no telão. Em junho, as vendas de carros, caminhões e ônibus cresceram, olha só, 7% na comparação com maio. De acordo com a Anfávia, a Associação Nacional de Fabricantes, o programa de descontos do governo federal atraiu os consumidores para as concessionárias. Com isso, o setor fechou o primeiro semestre com alta, então, de 8,8% nas vendas. Foram quase 1 milhão de unidades que foram emplacadas, o que também ajudou a aliviar os estoques nos pátios das fábricas. Ainda assim, as montadoras pisaram no freio para adequar a produção, o que provocou uma queda de, olha só, 17% em relação a maio. 5 fábricas deram férias coletivas aos funcionários no mês passado. De janeiro a junho, a produção avançou 3,7% com 1 milhão de unidades vendidas e produzidas, na verdade. Numa entrevista coletiva, o presidente da Anfávia comentou os números de junho. Vamos ver o que ele disse. Quando chegamos na última semana de junho, nós registramos o terceiro maior emplacamento diário da história do setor. E esse é um dado muito importante, é um dado para ser comemorado. Nós tivemos como emplacamento diário 27 mil unidades em apenas um dia, como efeito do programa. Uma venda que concentrou-se mais em pessoas físicas, e isso tem um lado muito importante, porque o programa ele tinha por objetivo a redução do preço e a possibilidade do consumidor ele ter acesso ao seu carro novo. O Ministério da Saúde anunciou a liberação de 150 milhões de reais para municípios e estados realizarem campanhas especiais de multivacinação até o fim do ano. A Lilian Ribeiro explica. Oi, Marcele. A ideia é que aconteça uma checagem geral das cadernetas de vacinação dos menores de 15 anos e que elas sejam colocadas em dia. Para aumentar a vacinação, o Ministério da Saúde pretende adotar estratégias diferentes, como a aplicação nas escolas, nas áreas indígenas e também busca ativa de não vacinados. O Ministério também confirmou que vai substituir gradualmente a vacina oral da poliomielite, que é a gotinha contra a polio, pela versão inativada do imunizante. Essa é uma vacina injetável. Isso vai acontecer a partir de 2024, como explicou a ministra Anísia Trindade. Essa intensificação já vem ocorrendo, na região norte, inicialmente, por conta de uma avaliação de maior risco de doenças preveníveis por vacina, então já está ocorrendo, e nós agora estaremos intensificando ainda mais essas ações com o que nós estamos chamando microplanejamento, que é um planejamento exatamente considerando as peculiaridades não só de cada região, mas de cada local. A campanha nacional de multivacinação das crianças e dos adolescentes começa pela região norte, onde, segundo o Ministério da Saúde, há um risco maior da volta de doenças como a poliomielite e o sarampo.
O Amapá será o primeiro estado a realizar essa campanha. Tem um dia demarcado no estado para o dia 15 de julho. Não haverá um calendário único. Cada estado vai escolher 2 semanas em que esse trabalho de vacinação vai ser intensificado. Lilian Ribeiro para o Brasil TV. Em Roraima, a Polícia Federal fez hoje uma operação contra empresários suspeitos de usar empresas de fachada para movimentar 80 milhões de reais obtidos com a venda de ouro ilegal. O Carlos Barroco acompanhou. Oi, Marcele. 3 mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Federal em Roraima. A Operação Vanglória, deflagrada na manhã dessa sexta-feira, com o objetivo de investigar suspeitos de utilizarem empresas de fachada para movimentar mais de 80 milhões de reais. Eles teriam origem, inclusive esse dinheiro teria origem na compra e venda ilegal de ouro. As investigações tiveram início com o recebimento de informações que vinculariam um empresário guianense que atuaria no ramo da exploração de garimpos ilegais no país natal dele, na Guiana, com atividades suspeitas aqui no Brasil. O inquérito policial indica que ele seria proprietário de uma empresa que no papel comercializava gêneros alimentícios. Porém, no endereço, em Manaus, Amazonas, existe apenas uma loja de veículos com outro CNPJ. O guianense ainda se valeria de um sócio brasileiro, um sócio aqui do Brasil, também alvo das investigações, para movimentar valores por meio de outras empresas de fachada. Apenas uma delas teria movimentado mais de 60 milhões de reais. Essa empresa teria como atividade o comércio de insumos hospitalares, mas não tem atividade no endereço cadastrado. A operação busca esclarecer se os valores movimentados teriam origem apenas em atividades de contrabando de ouro da Guiana ou se o empresário estaria explorando ilegalmente minas em áreas indígenas aqui no estado de Roraima, já no Brasil. Volto com você no estúdio. O governo federal autorizou o uso da Força Nacional no combate aos incêndios florestais no sul do Amazonas. O Alexandre Rissayasso traz mais informações. A Força Nacional vai ajudar o Amazonas no combate às queimadas na floresta. As ações serão concentradas na região conhecida como Arco do Fogo, no sul do estado, onde estão os municípios de Apuí, Boca do Acre, Humaitá, Lábrea e Manicoré. A Amazônia está no período de seca, que vai até setembro, e é justamente nesse período que as queimadas aumentam. Segundo investigações da Polícia Federal, boa parte dos incêndios são causados por grileiros e fazendeiros, que queimam a floresta para abrir pastos em áreas de preservação da União, o que é crime ambiental. Os bombeiros e agentes do IBAMA já iniciaram os trabalhos de fiscalização. O ministro Flávio Dino não deu a data de chegada das tropas da Força Nacional, mas isso deve acontecer nos próximos dias. E eles devem ficar na região por pelo menos 3 meses. No mês passado, dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que o número de focos de calor no Amazonas foi o maior de toda a série histórica. Marcele. O Acre recebeu nesta semana o primeiro Fórum Indígena, que debateu como fortalecer a inclusão dos povos indígenas nas discussões sobre as mudanças climáticas. O Eldérico Silva acompanhou. Oi, Marcele. O primeiro Fórum Indígena sobre Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais do Acre acabou nesta sexta-feira. O objetivo do evento foi promover a conscientização da inclusão dos povos indígenas nas discussões sobre as mudanças climáticas e as políticas socioambientais do Acre. O fórum durou 4 dias e teve a participação de diversas etnias do estado. Os indígenas falaram de reivindicações. Um documento com as principais necessidades foi elaborado e será entregue ao governo do estado. Eu volto com você, Marcele. Começou hoje em Cuiabá a Expo Favela. É uma feira que vai promover o encontro de empreendedores de comunidades e também investidores. Quem mostra pra gente é a Camila Freitag.
Oi, Marcele, essa é a primeira edição da Expo Favela aqui em Mato Grosso. O evento começou hoje e segue com programação até o sábado. No total, são 60 expositores que representam quase 200 regiões periféricas do estado. Na programação tem ainda muita música, várias apresentações culturais, além de feiras e conferências. Ao final do evento, 10 expositores serão selecionados para participar da Feira Nacional, que será realizada em São Paulo. A Expo Favela Innovation busca esses empreendedores desses territórios que têm ali algo inovador, algo diferente que eles estão fazendo e esse projeto vem para impulsioná-los e que esses projetos possam crescer e até mesmo fazer a economia girar ainda mais nas favelas. É importante a valorização do pequeno empreendedor, principalmente quem vem das comunidades, né? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e bom fim de semana.